Fala galera, tudo bem? E aí, preparados para mais uma aula de análise do projeto Software 2? Sim ou não? Ó, vocês estão me abandonando lá na plataforma AVA, estou ficando lá de plantão lá para tirar dúvida, ninguém está tirando dúvida comigo, ninguém aparece lá para me dar um oi, falar, pô tio, estou com saudade de você, né? Tá todo mundo me deixando de lado. E o projeto final, gente, como é que tá? Falando sério, vocês estão fazendo, estão levando a sério? Não é possível que vocês, pleno terceiro ano, desenvolvendo o TCC, não surja nenhuma dúvida. Não consigo acreditar nisso, tá? Então, vamos lá, gente. Tem que marcar presença lá nos tutoriais, tá bom? Entra na plataforma, vai lá, marca presença, dá um oi, porque nós estamos tendo que enviar as presenças para coordenação, tá bom? Então não deixe de passar lá, ok? Então, sem mais rodeios, vamos à nossa aula 3 de análise de projeto de software. Bom, gente, aqui nós temos um formulário de cadastro, vocês estão cansados de fazer, né? Estão no terceiro ano. Então, essa primeira parte eu não vou comentar. A única coisa que eu vou comentar, vocês podem perceber que o campo nome está em destaque em amarelo. Foi uma classezinha em CSS que eu fiz, que se você passar o mouse por cima de cada input, cada vez que você passa o mouse ou o cursor, né, se você clicar na input, ele muda de cor. A input fica em destaque. Tá? O nome da classe é até no destaque. Tá? Que ele cria um destaque para aquela input. Tá bom? Então a classe fica em amarelo, a input fica em amarelo e a letra fica laranja, mas só enquanto você está digitando. Quando você sai, ela volta ao normal, tá bom? Só para destacar qual é a input que você está naquele momento, tá? Tirando isso, esse cadastro não tem diferença nenhuma. A diferença, na verdade, está na hora de você salvar no banco de dados. Tá? Essa é a novidade que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Tá? Que eu tinha ficado de passar isso para vocês na última aula presencial. Eu falei com alguns alunos que eu iria ensinar essa técnica para vocês. Tá? Mas como a aula foi suspensa, né, a gente entrou em quarentena, não pude fazer isso. Então estou trazendo agora aqui virtualmente. Tá? Que técnica é essa? Não sei se já aconteceu com vocês, mas é uma coisa que costuma muito acontecer em cadastro no banco de dados. Quando você faz o cadastro, enquanto você está com o seu banco de dados local, isso pode até não acontecer devido à configuração do seu computador. Tá? Então, seu computador está todo configuradinho, tudo redondinho, funciona tudo beleza, você armazena, você não tem nenhum tipo de problema. Mas quando você posta o seu site na internet, né, você depende da configuração da máquina do seu usuário, certo? Então, acontece muito, eu já vivenciei isso, né, na pele. Eu já desenvolvi sites de inscrição de congresso, né, ou seja, milhares de pessoas acessando o site que eu desenvolvi para fazer inscrição nas oficinas do congresso. Tá? Então, pessoas do Brasil todo entrando no site para se inscrever. Cada um com a configuração, com o navegador, né, 1000 possibilidades. O que aconteceu? No primeiro dia de inscrição, logo na parte da manhã, né, eu estava monitorando o banco de dados e eu comecei a perceber as primeiras inscrições e percebi que aqueles nomes que tinham C cedilha, tio, acento, estava ficando desconfigurado no banco de dados. Né? Então, o que eu fiz? Busquei uma solução para isso. Então, é isso que eu vou passar para vocês agora. Tá? Essa técnica, ela formata, ela recupera as informações do banco de dados, normalmente, como vocês sabem fazer, só que ela configura no MySQL a acentuação ortográfica.
tá? Para o português brasileiro. Então, não há risco, independente do computador da pessoa, independente do navegador, da configuração, não há risco do nome da pessoa que tem acento ou endereço sair desconfigurado. Tá? O banco de dados fica todo redondinho. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o código do formulário. Então, aqui da linha 5 à linha 11 é a classe que eu criei no destaque, tá? Que é para poder fazer aquele destaque amarelo lá, tá bom? Então tá lá no destaque, 2 pontos hover, que é ao passar o mouse em cima, né? Ou background color yellow, color, aí está em hexadecimal ali a cor, que é um laranja, font family, Comic Sans ou sans serif, caso ele não ache essa fonte instalada no computador da pessoa. Ok? Então, esse código está inline, né, ou seja, na própria página do HTML. E aí no formulário, dentro de cada input, eu chamei a classe. Então, vocês veem ali na linha, em todas as linhas que tem input ali, nome, endereço, bairro, cidade, estado, telefone, tem uma classe, né, class igual no destaque. Ok? Bem simples, né? Tranquilo. Vamos lá. Então, aqui começa a técnica que eu queria trazer para vocês. Tá? Notem que eu começo o código com abertura em HTML, estabelecendo a configuração da acentuação ortográfica, né, com a tag meta charset. Tá? Mesmo assim, eu faço essa configuração depois. Então, tá lá. Abro o PHP, include, conecta, né, mysql.inc.php, que é a conexão com o banco de dados. Na linha 4, if, exclamação, cifra conexão. O que isso significa? Se eu colocasse if, cifra conexão, eu estaria perguntando, era uma condição booleana, perguntando se a condição foi ou não bem sucedida. Se sim, ele faria uma coisa, se não, só que nesse caso eu estou fazendo ao contrário. Se essa exclamação significa não, é negação. Se não, cifra conexão, ou seja, se a conexão com o banco de dados não for bem sucedida, ele vai dizer que vai apresentar a mensagem de erro, não foi feita a conexão com o banco de dados. Tente novamente. Bom, caso isso não ocorra, ele passa para a recuperação das informações. Então, ele vai recuperar todos os dados do formulário, tá? Nome, endereço, bairro, cidade, estado e telefone. Depois disso, entra a técnica que eu falei para vocês. MySQL Query, que é o comando de execução do MySQL, entre parênteses, aspa dupla, set names, todo em maiúsculo, UTF. Tá? Então, ele está setando, está configurando todos os nomes com acentuação ortográfica português brasileiro. Tá? Na linha 14, MySQL Query, set, somente o set maiúsculo, caractere, underline set, underline connection, igual o TF-8. Tá? Na linha de baixo, set, caractere, underline set, underline cliente, igual a UTF-8. Na linha 16, set, caractere, set, underline resulta, resulta, igual o TF-8. Ok? Essas 4 linhas de comando, elas são suficientes para fazer toda a configuração do seu banco de dados. Tá? Na verdade, ele não está configurando o seu banco de dados, ele está configurando a injeção de dados no seu banco de dados. Tá? Então, quando os dados ele é injetado no banco de dados, ele já vai setado, ou seja, configurado com o TF-8. Então, não há risco da informação entrar, no caso de letras, caracteres especiais ou letras acentuadas, se cedilha,
não há risco desses caracteres entrar truncado com aqueles caracteres especiais, ponto de interrogação, coraçãozinho, tá? Não há esse risco com essa técnica, tá bom? O restante é normal, cifra SQL, insert into, cadastro, que é o nome da tabela, values, na linha de baixo a mesma variável, ponto antes do sinal de igual, só para relembrar, o ponto antes do sinal de igual significa concatenação, tá? Primeiro campo, eu estou colocando 0 entre aspas simples, porque é o registro, ID, tá? E ID é autoincremento, então eu não posso mexer. Então eu boto um 0 para informar que eu não estou mexendo naquele campo ali, eu não vou mexer no banco de dados, ok? Vírgula, cifra nome, entre aspas, tá tudo separado por vírgula e entre aspas simples, na mesma sequência que tem no banco de dados, tá? A única sequência que importa é essa. Nessa linha, a sequência tem que ser a mesma do banco de dados, ok? Beleza? Na linha de baixo, cifra resultado é igual MySQL carry, entre parênteses, cifra conexão, que é a variável que está dentro do arquivo conecta, tá? Que estabelece a conexão com o banco de dados, vírgula, cifra SQL. Tá? Por que a gente tem que usar essa variável antes do cifra SQL? Porque essa é a versão do PHP 7, né? E da versão 7 para cá, você precisa de dois parâmetros no MySQL Query. Tá? Um parâmetro são as informações de conexão com o banco de dados, local do banco de dados, o endereço do banco de dados, nome de usuário e senha. Isso está dentro da variável cifra conexão. Okay? Embaixo, cifra if cifra resultado. Condição booleana, verifica se a gravação dos dados foram bem sucedidas, foram bem realizadas no banco de dados. Se sim, dados inseridos com sucesso, exit, ele encerra a execução do PHP, ok? Ele apresenta dados inseridos com sucesso e encerra a execução. Se não, else, erro ou inserir dados, exit, também encerra a conexão com o banco de dados, ok? Então, aqui tem o comentáriozinho, né, explicando. Eu não vou ficar lendo porque é basicamente o que eu falei lá na frente. Agora nós temos uma questão que é muito importante para o TCC de vocês. Tá? Aqui, no primeiro momento, eu estou colocando uma consulta simples. Aquelas que vocês estão acostumados a fazer, consulta no banco de dados. Tá? Mas quem esteve presente na defesa de TCC o ano passado, pôde perceber uma cobrança da banca em relação à a quantidade de filtros para relatório e para consulta. Mas eu só posso consultar por nome? E se eu quiser consultar por telefone? Se eu quiser consultar por e-mail ou por CPF, eu não posso? Então, eu trouxe aqui uma consulta simples para vocês verem, vocês sabem fazer, e uma consulta com 2 filtros. Tá? Na verdade, você pode fazer a consulta com quantos filtros você quiser, mas eu trouxe uma consulta com 2 filtros. Tá bom? Então, vamos lá. Esse é o código do formulário, que vocês sabem fazer, então não vou nem comentar. Mas, gente, se tiver dificuldade, não tenha vergonha. Me chama no ClassApp, eu abro uma salazinha de reunião via Zoom e explico ao vivo aqui com vocês. Tá bom? É só me informar qual é a dificuldade de vocês da TCC, que eu abro uma sala de bate-papo e a gente fica aqui falando ao vivo. Beleza? Se quiser, vocês reúnem o grupo de vocês, tá? O grupo inteiro. Bota todo mundo online, cada um na sua casa, no celular, no computador, e aí a gente vai debatendo aqui quais são as dificuldades de vocês e vai sanando as dúvidas. Mas não deixa, não espera voltar não. Tá com dúvida, tá fazendo TCC, tô com dificuldade, me manda uma mensagem no ClassApp, aqueles que têm meu celular no WhatsApp, ou então os que ninguém, não tem ClassApp nem tem seu WhatsApp. Vai lá no meu e-mail que vocês têm, né? E manda um e-mail para mim, falando, estou com dificuldade, eu vou mandar para você um link com a reunião para a gente falar ao vivo, tá bom?
Então essa parte aqui, como vocês já sabem, eu não vou me prender. Tá?